A nossa bancada tem hoje a participação do advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e do historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. Mande o seu comentário ou pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. A contribuição sindical paga por todo profissional com registro em carteira do Brasil coloca frente a frente as duas principais centrais sindicais do país. A CUT criou uma campanha pelo fim do sistema atual. Já a força sindical é contra a mudança. Ao longo do ano, um dia de salário de todo trabalhador brasileiro vai para o sindicato que o representa. É o chamado imposto sindical. E não há opção. Tem de pagar. O sindicato é feito alguma coisa, eles trabalham, mas assim, no caso nós não temos a opção, né? A gente não tem acompanhamento e não sabe nem para onde está indo, então é complicado. Vale sempre lembrar que a contribuição sindical não é a mensalidade paga por quem se filia a um sindicato. No Brasil, o trabalhador pode não pagar a mensalidade do sindicato porque não é obrigado a se filiar a ele. Por outro lado, se o sindicato fecha um bom acordo com o patrão, o trabalhador que não é filiado também se beneficia dele. O imposto sindical é uma maneira de fazê-lo pagar por esse serviço. No ano passado, a arrecadação com a contribuição sindical obrigatória ficou em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, depositados em um fundo que atende às entidades patronais e de trabalhadores. Os recursos são repartidos proporcionalmente ao número de filiados da seguinte forma: 60% ficam com os sindicatos, 15% vão para as federações, 5% para as confederações, 10% para as centrais sindicais e 10% para o governo. É uma fonte de renda importante para os sindicatos, mas a CUT quer acabar com o benefício. Alega que o modelo atual não representa a vontade do trabalhador e acaba dividindo as categorias. Nossa proposta, portanto, é substituir este imposto sindical e essa contribuição que é obrigatória. Agora, no mês de março, todo trabalhador que tem carteira assinada vai vir com esse desconto no seu holerite, substituir essa contribuição por uma contribuição aprovada em assembleia pelos próprios trabalhadores. O secretário-geral da Força Sindical alega que a mudança beneficiaria apenas os trabalhadores que não querem pagar nenhum tipo de contribuição. Nós achamos que devemos permanecer de um jeito em que o trabalhador possa, se quer ficar sócio, fique sócio, ou se não, ele participa só na época das campanhas salariais. Somente em 2011, o Ministério do Trabalho recebeu a solicitação de abertura de 1.207 novos sindicatos. Bom, e vocês acham que tem que ser facultativa essa contribuição ou ela deve ser obrigatória, deve dar aquela... Porque ali ajuda os sindicatos, mas não é só o sindicato que se beneficia dessa arrecadação, não é? Bem, só lembrar rapidamente o seguinte, o Ministério do Trabalho foi criado em novembro de 1930. E aí ele começa a legalizar os sindicatos, através do Ministério do Trabalho. E atrela os sindicatos, durante muito tempo, até a Constituição de 1988, ao Estado. Tal. Por outro lado, criou o imposto sindical, isso já durante o Estado Novo. Tal. E o imposto sindical, o papel é manter o dirigente pelego. Ele não precisa mobilizar os trabalhadores, ele recebe todo ano um dia de trabalho do trabalhador daquela categoria, independente se o trabalhador está sindicalizado ou não. Então criou o peleguismo. O que é o pelego? É o dirigente traidor dos trabalhadores. Pelego é uma manta que se coloca entre o cavaleiro e o cavalo, uma expressão que veio do Sul. Para dar aquela maciada. Aquela maciada. O primeiro ministro do Trabalho foi do Sul, né? Foi o Collor, tio depois do presidente Fernando Collor, Lindolfo Collor. E a partir dali se manteve essa estrutura tal. Essa estrutura foi, apesar de mudanças constitucionais, foi se mantendo. No momento atual, a Constituição de 88, no artigo 8º, fala lá dos sindicatos tal. E a interpretação que o Supremo deu é que a contribuição compulsória permanece por causa da CLT, que está lá na CLT. Então, se não me engano, foi em 1994, era o Sepúlveda da Pertença, interpretou que tem de ter a contribuição compulsória. Estou falando só do lado dos trabalhadores, não estou tocando na questão dos empresários. Agora, o argumento é que precisa de dinheiro para o sindicato. Agora, o que foi colocado, uma coisa é você se filiar de forma voluntária ao sindicato. Agora, outra é ter duas formas diferentes, ou a compulsória, ou essa outra forma que eu discordo, que é enfiar na pauta da categoria que negocia a cada ano o acordo salarial, uma taxa, uma espécie de taxa de êxito, ou algo do gênero. É uma forma compulsória travestida, aparentemente, de uma forma democrática.
Eu acho que não precisa disso. O que tem de ter é a filiação livre e espontânea dos trabalhadores. Se o sindicato negociar bem, vai ter mais trabalhadores se filiando. Se negociar mal, vai ter menos. E outra coisa, a liberdade sindical. Eu sou contra a unicidade sindical. Ter um sindicato por categoria. Tem de ter liberdade sindical, infelizmente nós não temos. Você também acredita que ser facultativo é a opção? Eu acho que o trabalhador tem que ter o direito de optar se ele quer contribuir ou não. Acho também que essa contribuição era obtida mediante o desconto de um dia de trabalho da folha do trabalhador, da folha de trabalho do trabalhador. Esse um dia de trabalho, por que vai parar lá no sindicato patronal uma parte desse um dia de trabalho? Alguém pensou nisso? Por quê? E são alguns bilhões de reais que são Quer dizer, do divididos. trabalhador tinha que ser dos empresários, tinha que dar O empresário teria que dar um dia do seu trabalho também, para poder manter as suas federações. Quer dizer, federação como Fiesp, recebe dinheiro desse trabalhador, desse um dia. Quer dizer, os trabalhadores estão mantendo essas entidades patronais? Não é possível. Tem que ser facultativo. E não há controle algum dessa aplicação. Fica muito difícil na Assembleia um operário levantar, um trabalhador pode levantar o braço e falar: eu não entendi bem essa apresentação de contas. Alguém vai dizer assim: o Conselho Fiscal aprovou. Você não vai discutir isso em Assembleia? Então isso é muito complicado, porque hoje é muito dinheiro que os trabalhadores, que os sindicatos movimentam, né? Que as centrais sindicais recebem e tal. Então eu acho justa a proposta de acabar, mas também sou contra essa cláusula de êxito, vamos chamar assim. Atentados contra embaixadas israelenses na Geórgia e na Índia reforçam a tensão entre Israel e o Irã. Em Nova Delhi, na Índia, uma bomba destruiu um carro e feriu pelo menos 4 pessoas, entre elas a mulher do encarregado da defesa israelense e o motorista. A explosão foi a 500 metros da casa do primeiro-ministro indiano. Na Geórgia, a bomba foi desativada. Nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados. Em Jerusalém, o premier Benjamin Netanyahu acusou o Irã e o grupo libanês Hezbollah pelos ataques. Ele disse que nos últimos meses, planos semelhantes foram desarmados na Tailândia, Azerbaijão e outros países. O Irã negou o envolvimento. Uma perseguição policial no Rio de Janeiro termina com uma pessoa morta e mais de 40 feridos. Bandidos em fuga atropelaram dezenas de pessoas durante o ensaio da escola de samba Portela. Era fim da tarde quando um carro branco rompeu o bloqueio da rua, onde aconteceria o ensaio técnico da Portela, em Madureira, na zona norte do Rio. Em fuga, os ocupantes avançaram sobre a multidão e atropelaram mais de 40 pessoas. Uma senhora de 64 anos morreu no local. Em seguida, mais desespero. Uma granada explodiu, fazendo mais vítimas. 13 pessoas seguem internadas em hospitais da região, mas não correm risco de morrer. A polícia investiga os casos separadamente, mas não descarta a hipótese dos bandidos terem jogado a granada. Chama a atenção esse fato para vocês? Algum ponto Isso revela mais uma vez que, embora as autoridades tenham adotado medidas para proteger a população ainda é muito vulnerável a essa coisa. Uma perseguição policial, os marginais em fuga atropelam uma escola de samba, né? Um ensaio de uma escola de samba, o pessoal que está lá. Depois surge uma granada. Estão fugindo, eles não querem nem saber, né? Não é? Tem que passar por cima de alguém. Agora, o fato da granada já é... Da granada Mas é bom ver ali uma coisa, a Polícia Militar estava lá tomando conta garantindo a ordem para que a escola pudesse realizar o seu ensaio. Isso é um dado que mostra que a greve no Rio de Janeiro realmente não atingiu seus objetivos. Neste carnaval, a TV Cultura transmite os desfiles do grupo de acesso das escolas de samba de São Paulo. Até o final desta semana, vamos apresentar o que cada agremiação está preparando para a festa deste ano. Hoje você fica com a Imperador do Ipiranga, que vai levar o tema Estrelas para o Sambódromo. Quanto cuidado! O abre-alas da Escola de Samba Imperador do Ipiranga está na fase de acabamento. Os camelos vão carregar os 3 reis magos que entrarão na passarela do samba, seguindo a estrela de Belém, como na Bíblia.
é que o carnavalesco foi buscar no céu a inspiração para o desfile. Esse enredo das estrelas é um enredo amplo, onde nós podemos estar viajando nesse dia a dia das estrelas, na estrela do nascimento, nas estrelas dos nossos ídolos, nas estrelas das condecorações, nas estrelas na qual todo ser humano busca alcançar. Quem vê de fora não imagina que tem tanto brilho sendo criado por aqui. O Rio Tamanduateí divide o barracão da escola. E a gente vai agora conhecer o outro lado. Aqui é o local das esculturas. Quando a escola entrar no sambódromo, elas estarão em alegorias com até 13 metros de altura. Mas os moradores da Vila Carioca e da Vila Independência, no bairro do Ipiranga, já estão prontos para cair no samba. O ensaio da Imperador movimenta a comunidade. E é gostoso o ensaio na rua? É muito bom, é muito emocionante ver escola assim. Eu vejo o povo muito alegre e a alegria do povo me preenche muito. Desde pequeno, né? O pessoal ensaiava, a bateria ensaiava ao lado da minha casa, no Bar do Giba. E eu, aquele barulho, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui atrás, esse barulho do surdo, bate no meu coração. A Imperador está no Carnaval Paulista desde 1968. A história da agremiação tem altos e baixos. Para você ter uma ideia, desde o ano 2000, desfilou 6 vezes no grupo especial e 7 vezes no grupo de acesso. Eu só fico aborrecido quando ela cai. Ô, seu Gessé, deixa isso de lado. É hora de aproveitar. Noite de lua cheia e rua repleta de estrelas. A minha estrela vai brilhar. Tá com o samba na ponta da língua? Na ponta da língua, filha. 60 anos, viu? Ó no coração. Imperador. Imperador na cabeça. Eu sou imperador e vou emocionar. Puxou. A minha estrela vai brilhar. Brilhou. Agora, o Imperador merecia um lugar mais cheiroso, né, para se instalar, coitados. O folião brasileiro é um resistente. É verdade. Porque ele ensaia ali. Nossa, como Vira não, só para quem não é de São Paulo entender do que a gente está falando aqui, que esse lugar que a Didi mostrou na reportagem, que é onde está instalada ali a turma da Imperador, é ao lado do rio, que é um rio muito... Córrego Tamanduateí. O córrego, que é muito mal cheiroso. Os mais poluídos que existem no Brasil. E debaixo do viaduto. Então faz aquela... Mas o espírito do carnavalesco Estão dizendo aqui que pega fogo e para o trânsito, é verdade. Não, que inclusive já foi notícia recente aqui, no dia que nós estávamos aqui, né? Essa questão a prefeitura tem de ceder, eu creio, um lugar, e é fundamental. Agora, evidentemente, é inadequado. Ao lado do rio, naquele mau cheiro, com enchente. E bom, vocês já perceberam que esse pessoal do Jornal da Cultura é mal-humorado? Não tem a menor animação. Não, eu acho que o espírito carnavalesco passa por cima disso tudo. Não. Olha, a seguir começa o julgamento do caso Eloá e a Síria se recusa a receber nova missão de paz no país.